Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário. Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11. Romanos, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Tradução King James. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. 8. Por outro lado, reservará a ira e a indignação para todos os que conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persistir em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois do grego. Portanto, em Deus não existe parcialidade. O apóstolo Paulo continua nos ensinando a respeito da justiça de Deus, sobre o julgamento de Deus, sobre a humanidade. E dentro desse texto, nós podemos ver que, literalmente, Deus continua atento a todos, o quanto estão debaixo da soberania de Deus. E no versículo 6, ele diz, então o apóstolo Paulo diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Precisamos tomar cuidado com essa questão, porque se nós não olharmos o contexto, nós iremos atribuir este texto a algo relacionado às obras. Por isso é importante nós entendermos todo o livro, todo o contexto do livro, daquilo que está sendo abordado, porque assim iremos então fazer uma interpretação mais adequada, mais correta. E Deus então está dizendo que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Veja que ele tanto fala na questão de algo benéfico, glorioso, de honra, quanto também de mérito, desonra, vergonha, morte, tá? Nós vemos os dois aspectos. Então, para ler esse texto, eu preciso entender que o apóstolo Paulo, ele antes, no início, ele abordou algumas questões que são importantes. Então, ele abordou tanto aqueles que são justificados através da fé em Cristo Jesus, que conheceram a Deus através do Evangelho de Cristo e que creram neste Evangelho, e isto serve como justiça. O justo viverá da fé. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diante disso, depois no 18, Deus mostra então a respeito sobre sua ira, aonde que vai tratar a questão da ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, da mentira, da inverdade, do adultério, da homossexualidade, de todo tipo de pecado. A tratativa do pecado é difusa, é ampla, é na questão do pecado em si, não especificamente de um pecado, mas da origem do pecado que adentrou dentro da humanidade em razão do Adão, o Adão caído, o adâmico, o Adão caído, que pecou. E diante disso, nós vemos então que Deus ele não considera ninguém parcial, ou Deus faz acepção de pessoas, ou Deus vai tratar melhor os judeus porque é o povo que ele escolheu, ou ele vai tratar os gentios melhor porque agora os gentios estão atendendo melhor dentro da graça. Não é, Deus não faz acepção por isso. Ele não olha para nós no sentido que tenhamos alguma coisa a oferecer ou proporcionar de benéfico a Deus. Não é desta forma. Então, por isso que é importante nós entendermos que quando o apóstolo Paulo fala Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, é dentro daquilo que você acredita da sua fé. Se você acredita em Cristo, você receberá honra, glória, mas é que está relacionado ao reino dos céus e não algo que está relacionado à sua vontade, ao seu desejo, à sua obra. Porque se você tiver este pensamento,
você já recebeu o seu galardão. Lembrando que tudo isso é um dom gratuito. Paulo vai falar sobre isso durante a carta de Romanos. Ou seja, é um presente de Deus para nós. E é algo que nós não tínhamos nada a oferecer e Deus, na verdade, ele se apresenta, se revela, nos faz ter fé e nos arrepender dos nossos pecados, entender a justiça de Deus e seguir então todo o processo da salvação que se inicia desde o momento da consciência que eu reconheço o meu pecado e que esta consciência vai me levar, ouvindo a palavra, ao arrependimento, pautado pela misericórdia, pela graça, pela compaixão de Deus. Certo? Eu preciso fazer essa introdução antes, porque se eu ler o texto isolado e para os irmãos que não estão acompanhando com o texto, vai achar, não, eu sou bonzinho, eu faço boas obras, eu faço caridade, e então eu vou ser honrado, eu vou ser glorificado, eu vou ser exaltado. Esquece isso aí. Isso não existe, tá? Lembrando que tudo que nós fazemos é porque a graça nos proporcionou isso e com o objetivo de exaltar o nome de Deus e não o nosso nome. O próprio apóstolo Paulo argumenta sobre isso falando que o nome de Cristo cresça e que o meu diminua. É essa a característica que o verdadeiro cristão deve ter. Não é à toa que o nome dele foi mudado para Paulo, o menor, pequeno. Versículo 7. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Nesse contexto desse texto, ele está falando que ele concederá a vida eterna, e se eu ler de forma isolada, parece que aquele que faz o bem é o que vai ter glória, honra e imortalidade. Está vendo como é importante fazer a interpretação? Mas eu sei que este bem somente são aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que o apóstolo Paulo fala que, na verdade, são aqueles que conheceram o Evangelho de Cristo e que, na verdade, foram salvos através dele e, através da fé, creram no seu sacrifício. Você tentar fazer o bem sem ter Jesus, isto não serve de nada para Deus. Eu não lembro agora ao certo, mas se eu não me engano, eu acho que é Isaías que fala, está no Antigo Testamento. Ele diz que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia para Deus. Então tudo aquilo que nós achamos que fazemos de justo, de bom, é trapo de imundícia. É insignificativo para Deus. O que tem significado dentro do contexto bíblico, teológico, é aqueles que estão enxertados na videira. Porque o texto de João, capítulo 15, é bem claro que aquele que está enxertado na videira, ele produz frutos e frutos de arrependimento. Então a primeira coisa em eu querer fazer o bem, eu preciso primeiro me reconciliar com Deus. Eu preciso primeiro estar enxertado na videira. Eu preciso primeiro ter o conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E a partir do momento que eu possa aprender a ter o conhecimento de Deus, e por onde que eu começo a ter o conhecimento de Deus? Dentro da palavra. Não há outro caminho. Somente conhecendo a palavra de Deus é que Deus vai te direcionar então a compreender a sua vontade. E aí sim, participando nesse contexto, conhecendo a palavra, sendo limpo pela palavra, então os seus frutos que estão pautados dentro da salvação, frutos de arrependimento, lembra? Frutos que houveram então um encontro com Jesus, frutos que na verdade, literalmente foram transformados, regenerados, santificados e justificados através da fé em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então existe uma condição. Então você fazer o bem sem você estar pautado dentro do arrependimento, para Deus não tem significado algum. Então é derrubado a tese, mas eu faço bem, Deus vai ser injusto comigo? Vai porque o critério não é horizontal, não é humano. O critério foi Deus que estabeleceu. Já que Ele é soberano, já que Ele é o Rei dos Reis, já que Ele é o que denomina todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele definiu o critério. E o critério é, você precisa estar em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, você então não pode fazer as boas obras e apresentar frutos de arrependimento. Então eu vou repetir mais uma vez, ele diz, ele concederá a vida eterna ao que perseverando em fazer o bem. É algo constante, contínuo, progressivo,
buscam glória, honra e imortalidade. E esta glória, honra e imortalidade, ela não está intrinsecamente relacionada em si no homem, mas em Deus. Porque quem está em Cristo, ele vence a morte. Ele superabundou o pecado através da graça. E por isso, então, ele encontra a misericórdia de Deus. Então, veja, esta glória, honra e imortalidade é porque está nele. Porque se você não estiver nele, você está morto para Deus. Tá? Versículo 8. Por outro lado, aí ele fala do outro contexto. Falou primeiro daqueles que estão justificados em Cristo. Agora ele vai falar daqueles que não estão justificados em Cristo. Por outro lado, reservará a ira, a indignação para todos os que conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Quero ressaltar o contexto que isso aqui não está só relacionado na questão do mundo, quando Paulo elenca a respeito sobre vários pecados e que ali constitui então a ira de Deus se manifestando. Não é só isso, mas também está se referindo àqueles que são religiosos e que na verdade fazem literalmente a divisão. Fazem a divisão entre o corpo de Cristo. São como ervas daninhas, são como o joio que atrapalha talvez o crescimento. Estão ali como estorvo, atrapalhando, minando, tentando minar o corpo de Cristo, a igreja, para que as pessoas, na verdade, ela não conheça a palavra. Veja que a expressão conservam egoístas. Então, uma denominação, uma instituição, agora estou falando fisicamente, uma igreja, uma seita, que ela fala que ela é exclusivista, ou seja, ela pontua que a única forma de você se chegar a Deus é fazer parte daquela instituição, daquela denominação ou daquele sacerdote, seja lá quem você queira seguir, nesse aspecto, se conservam egoísta, porque eles não estão relacionados em Cristo. Eles até utilizam da palavra, da verdade, para convencer e persuadir as pessoas. Assim não foi Satanás? Quando tentou enganar Eva, ele utilizou o quê? A própria palavra para persuadir a Eva e Adão e caíram. Quando nós olhamos o contexto na tentação de Cristo, Satanás utilizou o quê? A palavra para tentar Cristo. Só que a tentação é algo oriunda da carne. Cristo não deu ousadia na questão da carne para ceder à tentação, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele era a própria palavra e ele refutou, ele combateu tudo aquilo que Satanás estava expondo, ainda que seria as citações da palavra, utilizando a própria palavra, ele refutou toda a tese que Satanás havia colocado e tentando persuadir em razão da fome que Cristo estava, tá? Então, diante disso, nós vemos que precisamos tomar cuidado que aquelas instituições, aquelas denominações chamadas igrejas ou seitas que falam que são exclusivistas, que se você não seguir o modelo delas, se você não seguir o padrão deles, literalmente você está excluído da salvação de Deus. E Paulo fala então a respeito desses, que Deus reserva a ira, a indignação para todos que se conservam egoístas e que rejeitam a verdade, porque a verdade ela gera transformação, ela gera regeneração e prefere então seguir a injustiça. Ou seja, criam uma religião, criam uma forma de se chegar a Deus, entre aspas, mas que na verdade é benéfico para o seu bolso, é benéfico para si, para o seu próprio orgulho, e rejeitam a verdade que é Cristo. Ou seja, elas que são egoístas, denominações, elas acabam excluindo o Evangelho de Cristo que é verdadeiro, acabam excluindo a verdade que é Cristo, porque enfatizam mais a placa da denominação, da instituição, da membresia daquele local. Então, se você não estiver membro daquele local, então você é considerado um perdido dentro da visão horizontal humana, dentro daquela religião. Mas de fato Cristo, ele não veio trazer uma religião, mas ele veio trazer conhecimento de Deus. E quando nós temos o conhecimento de Deus, somos livres.
A religião, ela acaba te subjugando, a religião te coloca um peso, a religião também te dá algo palpável dentro da religião, ou seja, você precisa seguir uma liturgia, você precisa seguir algo visível, você precisa ver o cordeiro ser sacrificado, você precisa ver o altar, você precisa ver o sacrifício. Tudo isso é Velho Testamento, tudo isso já foi cumprido. Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado. Toda esta liturgia que nós vemos dentro do contexto que a igreja pós-moderna tem utilizado como aspecto palpável, visível, para que o homem possa se gloriar diante daquilo que o homem está criando, para que as pessoas possam ver que ali há um Deus. Na verdade é tudo mentira. Está pautado pela mentira, está pautado não pela verdade, porque Cristo não está lá. Cristo não está lá. Mas aí você fala, mas irmão Alex, mas tem tanta glória, tem poder, tem cura, tem etc. Tá, e lê Mateus 24, veja lá o que Mateus 24, falsos profetas, falsos cristos farão sinais de maravilha, pedirão fogo do céu, cairá e enganarão possivelmente até os escolhidos. E isso esfriará por causa da iniquidade. Veja que a religião, ela não muda o ser humano, você continua da mesma forma, já quando você está enxertado em Cristo pela palavra, você vai sendo transformado, você vai sendo regenerado. Algumas coisas que você fazia, o Espírito Santo vai chamar a tua atenção. Veja, é o Espírito Santo, é a palavra. É ela que vai acertando, vai consertando a nossa vida. E não é aquilo que eu acho, não é os 10 mandamentos que eu crio. Não são as tradições da nossa igreja, etc., ou aquele ponto que eu acho que deve ser, mas é algo que é pautado pela própria palavra de Deus e não pela vontade do homem. Leia João, capítulo 1, versículo 13, que nós fomos feitos filhos de Deus não segundo a carne, não segundo a vontade do homem, mas sim segundo a vontade de Deus. Tá? Nós estamos aqui porque estamos segundo a vontade de Deus e não a nossa, porque a nossa vontade não é estar na presença de Deus. A nossa natureza adâmica caída pelo pecado é pecar contra Deus e continuar pecando de forma infinita. Então tome muito cuidado quando você congrega num lugar que aquela instituição tem um movimento muito grande, quase não prega a palavra, quase não ensina a palavra, não tem escola dominical, não tem. Então, quando eu estou falando ensino, é ensino da palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui de forma expositiva, lendo versículo por versículo, explicando, ensinando, mostrando para você ver e não fugir do contexto, porque senão eu fugindo do contexto eu posso dar uma interpretação equivocada e fazer os meus irmãos cometerem um erro, e aí poderão então na verdade sofrerem, porque vão acabar sofrendo porque não estarão vivendo o verdadeiro evangelho, mas estão vivendo na verdade a mentira do homem, que é uma sabedoria humana, maligna, terrena ou diabólica, segundo Tiago, que eu não me engane. Continuando aqui, versículo 9. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Vê que ele sempre dá essa sequência, porque Paulo dá essa sequência de judeu e depois do grego para mostrar da onde vem a salvação. E também da onde vem o juízo de Deus. Lembra? Não sei se posso conjecturar dessa forma, que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes. Então ela vem com o objetivo. Por que 2 fios? Por que ela corta com 2 fios? O objetivo dela, o primeiro fio, é cortar você no sentido de apresentar o seu pecado e você se arrepender, e então você ser chamado por Deus para que entenda que você precisa se arrepender e ser filho de Deus. E a outra, a partir do momento que eu não creio, a espada corta do outro lado no sentido então de gerar a condenação. Então Paulo deixa isso muito claro, muito enfático, que esse juízo e esta salvação, ela provém do judeu. Então ela vai vir da onde? Do povo judeu, não no sentido do povo judeu, mas do Deus que foi estabelecido no sentido que Deus se estabeleceu como Deus ao povo judeu. Então a salvação vem do judeu, a punição, o juízo de Deus também vem do povo judeu. Ou seja, Deus está ali mostrando a direção da onde viria toda essa questão. E talvez por isso que muitas vezes os irmãos que estavam ali em Roma estavam tirando proveito disso.
colocando talvez um temor muito maior sobre a vida dos gentios, que eram os gregos, os irmãos que estavam ali em Roma, os gentios cristãos, que na verdade eles cumpriam muito mais a palavra de Deus, cumpriam muito mais a lei nesse sentido do que o próprio judeu, porque o judeu achava que por ele ser judeu, por ele ser sangue de Abraão, ele não precisava estar literalmente engessado, cumprindo totalmente a lei, porque ele é o povo de Deus, entre aspas, né? Ele é o povo, eu sou o povo de Deus, então Deus está comigo. Só que Paulo coloca todo mundo num patamar, dizendo que todo mundo é pecador, tanto judeu quanto grego, também está no mesmo patamar, tem que entrar no mesmo caminho, tem que acreditar em Cristo, crer no sacrifício, ter fé em Cristo para alcançar a salvação. Assim como a salvação vem dos judeus, como também a punição para o pecado vem dos judeus, e quando a gente fala assim dos judeus, não é do povo judeu, tá? Eu quero que você entenda que isso vem de Deus, e que o povo judeu é onde saiu o Messias, para se cumprir o Velho Testamento, as profecias escatológicas relacionadas ao Messias. Então Cristo, quando ele fala essa citação é que Cristo, Deus Emmanuel, sairia de lá para salvar e para punir. E desses dois aspectos, por isso que a palavra é uma espada de dois gumes, ela corta para levar o conhecimento e você se arrepender. A partir do momento que você não crê, que você ignora, que você resiste, literalmente ela volta cortando para a condenação eterna. Versículo 10 diz lá: porém a glória, a honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu, depois para o grego. Veja que ele fala aqui enfaticamente que a glória, a honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Se eu ler esse texto isolado, eu vou entender que todo mundo que faz o bem é aquele que vai receber glória, honra e paz. E de fato não é. Esse todo aquele é aquele que crê. Este todo aquele é aquele que confessa que Cristo é o seu Salvador. Este todo aquele que crê é que teve então a sua fé aumentada, onde Deus se revelou a ele e ele se arrependeu dos seus pecados, foi justificado por Cristo, aumentou a sua fé e hoje vive então pautado pela direção do Espírito Santo, pautado pela palavra, e ele literalmente vai sendo direcionado. E aí então vai surgindo os frutos do Espírito, como diz Gálatas 5, e aí então ele vai fazendo a vontade de Deus. Então por isso que eu estou falando, é importante olhar o contexto, porque se eu pegar esse versículo isolado, eu vou entender que todo aquele que fizer o bem, ele merece glória, merece honra e merece a paz, e de fato não é assim. Precisa então entender que todo aquele que percebe fazer a prática do bem é aquele que está em Cristo, e todo aquele que pratica o mal é aquele que está, na verdade, fazendo a sua própria vontade, alienado à vontade de Deus, e que literalmente então ele não crê, ele resiste e literalmente ele será condenado, condenado por Cristo porque rejeitou a salvação. E versículo 11 ele diz, portanto, e aí Paulo então esclarece de forma definitiva e clara, para não ficar dúvida dentro desse contexto todo que nós abordamos, Paulo fala então o versículo 11 dizendo assim, portanto, em Deus não existe parcialidade alguma, tá? Não existe preferência para Deus. Eu sou judeu, então você é melhor que eu. Não, eu sou sacerdote, eu sou melhor que eu. Não, eu sou bispo, eu sou melhor que os membros da igreja. Não, eu sou da igreja X, eu sou melhor que tal pessoa. Não, a minha igreja é que vai para o céu porque a gente tem a chave da porta do céu e do inferno. Deus não faz parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, o que o Evangelho de Cristo nos leva, além do arrependimento e a justificação, e a regeneração e a santificação, ele nos leva a agregar dentro do corpo de Cristo. Então a nossa preocupação não é membresia, a nossa preocupação não é defender a placa da igreja, a nossa preocupação não é fazer a vontade do sacerdote, mas é fazer a vontade de quem? Do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. É ele que é o cabeça da igreja, é ele que na verdade é autoridade para nós. Então literalmente estar sobre uma autoridade humana é erro teológico, está debaixo de uma autoridade antropológica, horizontal, e se este homem não conhecer a verdade e realmente viver uma religião, ele pode estar te levando para o inferno, literalmente.
Tá? Então a gente precisa entender que nós precisamos conhecer Cristo. Precisamos ter a autoridade, que Cristo é a nossa autoridade. Cristo é o nosso Senhor. Por isso que ele fala, João fala, enfatiza isso, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. João também fala que aqueles que quando Cristo estava perto, na última ceia, indo para a paixão de Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós, para expiar os nossos pecados, Cristo disse, olha, aos discípulos, vocês não são mais servos, porque o servo não sabe o que fazer, ele precisa da orientação do seu Senhor, mas agora vocês são meus amigos. E o amigo é aquele que tem intimidade. O amigo, ele conhece o reino. O amigo, ele sabe qual o escopo, qual o objetivo, qual a necessidade do reino dos céus. É isso que Jesus faz, é isso que Jesus compartilha para nós. Então veja, não olhando esse texto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas em aspecto nenhum, mas na questão do pecado. Aqueles que literalmente rejeitaram a verdade que é Cristo estão debaixo de condenação. Lê lá João 3,16, você vai entender, bem simples, bem fácil, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo, olha o contexto, crê, possa estar salvo, estão salvos, né? Vou repetir que eu estou parafraseando, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado. Vê? Nós temos então vindo dos judeus, após dos judeus para os gregos, ou seja, primeiro Deus veio para os judeus, subjugou os judeus, trouxe a verdade para eles, para que eles pudessem reconhecer. Deus endureceu o coração do povo judeu. O povo judeu matou o seu Salvador. Então deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que literalmente crerem. Aqueles que crerem em Cristo Jesus, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. E isso não é pela vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não é da vontade da carne. Por isso que nós vamos entender isso mais para frente, quando Romanos 8 fala sobre isso. Que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. E todo mundo acha que carne é porque está em pecado. Está fazendo o adultério, a homossexualidade. Não é isso. É viver uma religião na carne. Para a prática de obras da carne. Tem o cordeiro, guardar o sábado, foi circuncidado. Isso é carne, é adorar a Deus na carne. E este sacrifício não tem valor nenhum para Deus mais. Porque o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o véu do templo foi rasgado. Tá bom? Lugar santíssimo aqui na terra não existe mais. Ele está dentro de você quando você está em Cristo e você busca o Senhor lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele em secreto. Você está nos átrios de Deus, falando diretamente com o Criador que criou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? O contexto, irmão, é muito importante, deveria ser explorado muito mais, mas o tempo não vai dar. Tá bom? Deus abençoe você, vamos orar. Senhor, Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por essa palavra, que possamos entender a importância de não viver um evangelho egoísta, centrado no homem, mas que venhamos viver o evangelho de Cristo, que traz a liberdade, que nos deixa livre para fazer a tua vontade dentro da tua palavra, porque traz a honra, a glória para o teu santo nome e não para o nosso. Nos livra do mal, nos livra do orgulho do mal, Senhor, nos livra da nossa vontade, para que nós venhamos fazer a tua vontade conforme a tua palavra. Abençoa cada um dos nossos irmãos nesta manhã, que sejam alcançados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus. Deus te abençoe. Paz.